Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente, porque o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu primeiro beijo. Mas, gente, só pra deixar claro aqui pra vocês, eu estou pegando sugestões que vocês estão deixando pra mim, né, nas minhas redes sociais. Então, ultimamente, esses vídeos que eu estou fazendo são sugestões que vocês deixaram pra mim, que vocês me pediram pra mim fazer. E às vezes a gente fica sem ideia de gravar vídeo. Então eu agradeço muito por cada sugestões que vocês deixam aqui pra mim. Então eu vou tentar fazer o máximo de vídeo que vocês pedem, ok? Eu acho que vocês repararam que eu passei prancha. Meu cabelo está bem liso, mas, gente, eu não costumo passar prancha, não. Eu gosto de deixar meu cabelo cheio, sabe? Eu me acostumei com meu cabelo cheio. Eu me sinto até estranha, olha. Mas enfim, e também outra coisa que vocês repararam, com certeza, é que eu estou sentada em cima da cama, né? Os vídeos que eu faço assim, sentada, mas eu gosto muito de gravar vídeo. Essa estante aqui, gente, vocês podem ver, é o meu tripé. Então, quando vocês verem, a Dani grava aqui. A coisa também é que a minha blusa tem um botão. Cadê? Ah, tem 3 botões. Então, vamos começar com o vídeo. Living in the moment, and the moment is the future. Bom, o meu primeiro beijo, eu vou ter que contar, na verdade, uma historinha pra vocês. Porque o meu primeiro beijo, gente, foi muito louco, né? Tudo começou quando eu tinha 14 anos. E, nossa, ô époquinha boa. Eu queria tanto que voltasse esse tempo. Se eu soubesse que ia passar tão rápido, eu ia ficar com vontade. Ai, por favor, eu quero ter 18 anos, né? Ai, agora eu já tô com 21. Mas, enfim, eu tinha 14 anos na época. E a minha irmã, ela se apaixonou por um menino. Tem que ter a Daiane, né, a história. A minha irmã se apaixonou por um menino que ia pra escola. E esse menino ia na perua escolar. E a escola que nós estudávamos era acima da nossa casa, porque nessa época nós morávamos em uma ladeira. E era bem pertinho da nossa casa, gente. Não levava nem 10 minutos, né? E a minha irmã, ela se apaixonou por um menino que ia pra escola. E esse menino estudava em outra cidade escolar. Então ela se apaixonou por ele, né? E aí o que aconteceu foi que eu nem tchu, ela ficou apaixonada por esse menino. Então tem que ter a Daiane na história, porque foi através dela que eu gostei desse garotinho, né? Que era muito mais novo que eu. E aí o que aconteceu foi que eu reparei a Daiane, tipo, que a gente saía da escola, a Daiane ia subir pro portão, eu ficava no portão. Aí até que um dia eu reparei, eu falei, nossa, por que você só fica no portão? Aí eu descobri que ela tava gostando de um menino que ficava dentro de um ônibus escolar, numa perua escolar. Aí tá bom, aí com o passar do tempo, eu comecei a ficar na rua também com ela. Aí tipo, ela ficava, a gente chegava da escola, que a gente estudava de manhã na época, e aí ela ficava, tipo, no horário da escola, tipo, meio-dia, né, no horário da tarde, que era meio-dia, que o ônibus passava, subia a nossa ladeira. E à tarde, que era tipo umas 6h30, 7 horas da noite, ela também subia pro portão. E aí eu comecei a ficar com ela. E dentro dessa perua tinha muitos menininhos, tinha menininhas, né? E aí eu lembro que uma vez um dos meninos desceram, porque o homem da perua deixou eles descer, porque eles perceberam que a Daiane tava gostando do menino. E o menino que a Daiane gostava, ele era bonitinho, mas ele era estranho. Se eu não me engano, ele tinha alguma deficiência. Aí desceu o menino e depois eles se acostumaram, né? O homem da perua. E sempre esse moço da perua deixava os meninos descer. E foi aí que eu... Ai, que susto. E foi aí que eu vi esse menino, que eu não vou falar o nome dele, né? Nem sei se ele me assiste, mas também não vou falar o nome dele. Eu comecei a gostar dele. Nossa, gente, eu me apaixonei, assim, sabe? Eu falo pra vocês que esse menino foi, tipo, o meu primeiro amor. Foi uma paixãozinha que eu sentia por ele tão grande. Eu fiquei muito apaixonada por ele. E, tipo, eu tinha 14 anos e esse menino que eu gostava, ele tinha 11 anos na época. Ele era bem mais novo que eu, né? E eu nunca tinha beijado na boca. Todos os dias a gente ficava lá fora, né? Pra esperar o ônibus e pra esperar o... E a gente nem ficava nessa época, né? A Daiane também não. A Daiane nem ficou com esse menino. Ou ficou. Acho que ela deu um selinho nele, olha. Eu tô falando coisas. Mas, enfim, aí o que aconteceu foi que... Ele desceu do ônibus e aí eu perguntei o nome dele. Gente, eu me apaixonei por ele. Eu falei, nossa, eu quero casar com ele. É com ele que eu quero casar. Tipo, eu fiquei tão apaixonada que eu brincava de papel e imaginava que era ele. Então, tudo que eu fazia, assistia um filme romântico, assistia Titanic, imaginava que era eu e ele. Ai, coisa de criança, né? Eu era muito
criançona, mas, tipo, ele era muito mais novo que eu, porque eu tinha 14 anos e ele tinha 11 aninhos, ele era muito bebê. E aí o que aconteceu foi que a gente ficava na rua brincando, né? Muito, a gente brincava muito na rua. E, nossa, éramos muito crianças, né? Ficava brincando de pega-pega, de esconde-esconde, queimada, ficava conversando com os nossos amigos, porque essa rua que nós morávamos, né? Era uma rua muito legal. Então, tipo, a gente morava aqui na ladeira e na rua aqui de trás, onde também o ônibus passava, a gente ficava brincando com os nossos amigos. E aí, uma vez, os meninos desceram e desceu o Jefferson, o outro menino que se chama Matheus, Felipe, Vitor, o nome de todos os meninos dessa perua, né? Os principais que desciam. E tipo, aí... Porque era assim, ó, quando eles desciam, ele subiu a ladeira rápido, pra depois o ônibus dar a volta, pra deixar as outras crianças. Então aí eles pegavam e subiam correndo, né, de via eles. E aí depois, quando eu vi não vou falar o nome dele. Mas aí depois, eles estavam vindo. Aí as meninas falaram, olha os meninos do ônibus. A gente até inventou uma música pra um deles, que nessa época já existia o Justin Bieber, né? Nessa época, o Justin Bieber tava começando a fazer sucesso. E um deles tinha um cabelo assim. Ele era lindo, esse menino. E a gente cantava pra ele. Então, aí tá bom. Nesse dia, eu tava com a esperança de que eu iria perder o meu BVL, né? Aí eu tava toda animada, eu até encontrei uma amiga minha da infância, a gente ficou conversando e depois eu vejo ele vindo, né, com os meninos, com o restante dos outros meninos. E aí eu peguei e fiz, oi, foi nesse dia que eu falei assim pra ele, nossa, ai, eu gosto muito de você. E eu sabia que ele sentia algo um pouquinho assim por mim, sabe? Que tipo, ele sentia uma atração por mim. E aí eu comecei a falar pra ele, nossa, eu tô gostando muito de você. Gente, eu lembro muito desse dia. Eu era muito criança, o menino era mais criança ainda, porque ele tinha 11 anos e eu fico pensando, eu tinha 14 anos, 3 anos, né, de diferença. E aí, eu ia dar um beijo nele, mas o ônibus já tava vindo, virando assim a esquina. E aí eu falei assim pra ele, você gosta de mim? E aí ele falou, gosto muito de você. Aí o que aconteceu foi que eu peguei e falei assim pra ele, então a gente tá namorando? Aí ele pegou e falou assim, tá, se você tá falando assim, a gente tá namorando. Eu lembro muito bem que ele falou isso. E aí eu falei assim, então tá. Aí eu dei um selinho nele, só assim. Aí eu ficava pensando toda hora, eu ficava, eu pegava, daí ele pegava o celular do meu pai, que era aqueles celulares assim com botões, sabe? E a gente colocava pra gravar os deles. E aí a gente ficava gravando com o celular pra quando chegar em casa a gente ficava ouvindo, aí eu ficava ouvindo sempre. E eu falava pro motorista, a gente fez até amizade com o motorista do ônibus escolar. E esse motorista ajudava a gente, né? Eu lembro até uma vez que os meninos ficaram de férias, que eu liguei pro motorista e falei, ai, por favor, eu tô rezando tanto pra começar a aula deles, pra você poder levar eles na casa dele, buscar e eles passar lá na rua, pra mim poder ver. Eu falava que ele era meu namorado, e tipo, mó iludida, nem era meu namorado. E aí tá bom, gente, eu descobri até a casa desse menino. Olha o que passaram-se muitos dias, os meninos desciam, tinha dia que os meninos não desciam, né? Mas muitas vezes os meninos desciam da perua. E quando os meninos não desciam, eu ficava super triste. Nossa, eu já queria até chorar. Eu lembro que eu até chorava. Eu ficava, ai, ele não desceu. E o namorado. E nem era meu namorado. Aí, uma vez, o motorista, ele deixou os meninos descer da perua. Os meninos desceram. E aí o menino, meu crush, tava subindo a ladeira. Não, ele nem chegou a subir. Não, tô mentindo. Ele subiu a ladeira e foi tão rápido assim que quando eu olhei pra trás, eu fiz, nossa, você tá aqui. E aí foi o que aconteceu, rolou um beijo. Gente, eu ficava assim, sempre pensando, sabe, como que é beijar? Eu ficava tipo com nojo, como que será que é beijar? Aí eu vejo a minha irmã conversando com o menino que ela gostava, o crush dela, vamos falar assim. E aí eu peguei e tipo, todo mundo ficava na rua, né? Porque, por isso que é um Brasil, porque todo mundo ficava na rua, assim, os vizinhos ficavam conversando, os barzinhos cheios de bêbado bebendo, né? Nos botecos, os outros meninos jogando futebol na rua, as minhas amigas, tudo sentada. E aí eu peguei e a gente tava no meio da rua e eu fiquei olhando assim pro rosto dele, tipo, foi tão coisinha bonitinha, mas mesmo assim eu ainda não consegui dar um beijo assim de língua nele. O máximo que nós demos esse dia, porque o ônibus de novo tava subindo, foi um selinho de novo. E tipo, pra mim era beijo.
Mas aí depois que eu falei, a Daiane falou, não, você tem que beijar ele, neném, beijar de língua. E aí eu via vídeos no YouTube, pesquisava como que era beijar. Gente, eu era dessas, eu era muito criança. No outro dia, os meninos desceram de novo, só que eles desceram lá embaixo, né? Na ladeira de baixo, porque o motorista subiu outra ladeira pra deixar as outras crianças. Descemos lá por baixo, eu e a Daiane, minha amiga, e aí o menino, meu crush, tava vindo. Aí quando assim eu vi ele, gente, olha o que aconteceu. Eu falei, vamos ficar lá perto da minha casa, né? Porque o ônibus vai vir. Nossa, gente, eu não lembro. Eu não lembro de muita coisa. Eu não lembro o que aconteceu, que nós subimos e ficamos na frente da minha casa, praticamente assim. Não na frente da minha casa, na frente da casa da vizinha, mas era do lado da minha casa. E meu pai nem podia sonhar que eu tava ficando com alguém, né? Foi tão rápido que, tipo, a Daiane ficou conversando com o menino que ela gostava e eu fiquei conversando com esse garotinho que eu gostava. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele e ele ficou olhando pra minha cara, tipo, uma criança. E aí rolou o beijo, que finalmente nos beijamos. Nossa, gente, eu fico assim lembrando, eu sinto vontade de dar risada, porque eu era muito criança, o menino era mais criança que eu. Nossa, foi muito engraçado. Aí olha o que aconteceu. O menino me deu um beijo na primeira vez, e a primeira vez que eu beijei na boca, o menino machucou a minha boca. Ele também, eu acho que ele também era bebê. Eu não sei, eu não perguntei pra ele. Mas a minha boca aqui ficou machucado e ficou sangrando um pouquinho. Por isso que eu falo que foi muito engraçado. E depois o ônibus veio e eu falei, tchau, até amanhã. E aí ele falou até amanhã e ele foi embora, né? O ônibus levou eles. E aí eles foram embora. Aí eu ficava, Daiane, a minha boca sangrando. E eu falei pra minha amiga, aí ela falou, nossa, mano, machucou a sua boca. E tipo, o primeiro beijo é inesquecível, né? Mas esse foi inesquecível mesmo. O menino me beijou e machucou minha boca e começou a sangrar, né? Eu não fiquei contando pra ele, mas depois eu fiquei mó sem graça. Fiquei tão apaixonada por ele. Mesmo ele ter machucado a minha boca, eu ainda continuava apaixonada por ele. Eu ficava com ciúmes quando o ônibus passava em outra rua, que tinha outras meninas. Eu ficava morrendo de ciúmes, né? Dele se apaixonar por outras meninas. Nossa, eu sempre fui assim. Às vezes os colégios iam entrar de férias e o ônibus ia parar de passar. E eu lembro que o ônibus parou de passar e eu ficava muito triste com a esperança de que o ônibus iria passar, de que por a escola deles ser assim, melhores que a minha, né? Eles iriam estudar. Nossa, eu ficava torcendo, orando, fazia simpatia, gente. Fazia simpatia pra mim ficar com ele. Né? E eu falava que eu iria casar com ele, eu brincava de papel, eu brincava de Barbie, assistia filme e imaginava que era essa fazinha boa de criança. E aí o ônibus não passou mais, todo mundo ficou de férias e eu ainda continuava apaixonada por ele. Nossa, eu falo pra vocês, gente, que eu sou tão persistente que olha o que eu fiz. Era época de eleição, meus pais estavam dando uma força pros vereadores. Nessa época eu fui lá perto de uma escola onde estava tendo votação, que é onde meu pai vota. Meu pai vota, eu acho que... Não, a minha irmã acho que votava nessa escola. Eu não sei quem votava nessa escola. E aí eu falei, eu acho que ele mora por aqui. Eu senti que ele morava por ali, sabe? Por esse lugar, e, tipo, era longe da minha casa. E aí eu fiquei falando, não, eu vou encontrar a casa desse menino. Eu vou encontrar a casa dele. Eu preciso saber onde ele mora. E, gente, eu encontrei a casa dele. Na verdade, eu tinha visto ele andando na rua. E eu reconheci na hora, e aí eu fiquei assim atrás do poste, disfarçando. Agora vamos resumir logo, né? Porque eu não vou contar a história toda. Eu encontrei a casa dele e descobri onde ele morava. E tentei fazer amizade com um dos amigos dele, né? Aí o que eu fiz? Eu era muito esperta, porque eu tinha vergonha de falar com ele. Então eu peguei e fiz amizade com um dos meninos da rua. Tava eu e uma amiga. Aí depois eu falei pra minha outra amiga, que morava na minha rua. E pra Daiane. Falei, eu descobri onde ele mora. Vamos na rua dele, que a gente finge que vai passear e vamos passar lá na rua dele. Eu fiz isso, nós fomos na rua dele. Fiz amizade com alguns dos meninos na rua, né, pra disfarçar, né, pra não ficar tão na cara assim que eu tava indo só por causa dele, mas eu estava indo só por causa dele. Mas o que aconteceu foi que nem deu certo, né, a gente nem ficou mais. Eu lembro que eu queria ficar com ele. Quando eu ia na rua dele, eu conversava com ele, a gente conversava. Só que a gente não ficava mais. E até que um dia a mãe dele apareceu assim no portão e olhou assim pra gente e falou, oi, tipo, foi mó falsa, simpática. Mas depois eu descobri que ela falava que não queria que eu conversasse mais com ele porque eu era muito mais velha que ele só tinha 11 anos. E que ele não podia namorar e que não sei o quê. Não falou pra mim, falou pras minhas amigas.
Mas as minhas amigas perguntou pra ele. Daí ele falava que eu ficava fazendo cara de bonita, só pra ele gostar mais de mim. E essa foi, na verdade, eu nem contei como foi meu primeiro beijo. Eu contei, na verdade, a história pra vocês, né? Mas enfim, depois disso eu me desencanei, né? Me desiludi, cresci, me decepcionei várias vezes. Depois foi pior ainda, né? As decepções que eu tive com os outros meninos, né? Que foi quando eu tava com 17 anos. Ai, gente, foi horrível, né? Essa coisa de paixão de adolescente é uma sofrência também, né? Sofrência tanto. E depois aprendi a não sofrer mais por nenhum homem, não chorar mais por nenhum homem. Isso, mas contando assim pra vocês um pouquinho no passado, foi tipo muito engraçado. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? De eu ter contado a história de como foi o meu primeiro beijo, eu contei a história toda. Mas foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favorzinho, se inscreva. E passem no canal da Snap, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Big beijo de batom borrado. Bye!